E aí, pessoal, beleza? Então, dando sequência à nossa aula, esse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre Esparta, né? Também uma importante cidade-estado grega. Então, para início de conversa, preciso lembrar que Esparta é completamente o oposto de tudo aquilo que eu falei em Atenas, né? Então, começando pela localização, Esparta estava situada na região da Lacônia, a sudeste, né, da península do Peloponeso. Então é importante lembrar que a cidade-estado de Esparta, ela ocupa, né, um rico território em terras férteis, o que vai facilitar aí a um desenvolvimento agrícola, né, e autossuficiente. Então, quando eu falo de uma atividade agrícola, a sua economia vai estar voltada, né, para esse ramo, né, para o ramo da agricultura. Né? Então, eles não vão ter o interesse em praticar atividades comerciais, como Atenas fazia, por exemplo. Então, eles cultivavam aí trigo, cevada, vinhas, azeitonas, né? E criavam também cabras, tá certo? Então, era essa aí o sistema econômico espartano. Bom, falando um pouco sobre essa sociedade, é preciso lembrar que, diferente de Atenas, que era uma cidade mais democrática, mais plural, mais aberta ao debate, Esparta era uma cidade rigidamente militarizada, rigidamente hierarquizada, né? Divididas aí em grupos muito bem definidos. Então a gente tinha aí os esparciatas, os periecos e os ilotas. Os esparciatas, eles eram aí os descendentes diretos dos fundadores, né, da cidade de Esparta. Era a aristocracia, né, as famílias mais ricas, aquelas que possuíam as melhores terras, né, e que possuíam também todos os direitos políticos, tá certo? Então, esparciatas, as famílias mais ricas. Periecos, aqueles que habitam as periferias, as zonas mais empobrecidas. Né? Então, eram os artesãos, os comerciantes e os camponeses. É preciso lembrar que esses, embora estivessem na condição de livres, né, de homens livres, esses não tinham direitos políticos, tá? Sendo eles também muitas vezes convocados para a guerra. Então notem aí a injustiça. Né? Eram homens livres, porém não tinham direitos políticos e eram obrigados a servir o exército em caso aí de alguma confusão. E embaixo dos periecos, os ilotas. Esses, embora alguns vestibulares aí coloquem como escravos, né, até de uma forma errada, mas esses eram servos. Né? Por que eles eram servos? Primeiro, porque eram trabalhadores ligados à terra, ligados ao cultivo. Né? Era a camada aí mais marginalizada, tá certo? E eram propriedades do Estado, né? Da cidade-estado. Então, ninguém podia comprar um ilota, tá certo? Um esparciata não podia comprar um ilota como se fosse um escravo. Né? Era basicamente um servo que fazia o trabalho dentro da casa dele, mas que não pertencia a ele e pertencia ao Estado, tá certo? Então eram esses três grupos aí. E além disso, é preciso salientar que, diferente de Atenas, as mulheres em Esparta elas tinham aí uma condição mais especial, né? Elas eram vistas com bons olhos a partir do momento em que eram elas as responsáveis por dar à luz aos futuros guerreiros de Esparta.
tá certo? Então, ao contrário de Atenas, que as mulheres eram extremamente marginalizadas, né? Confinadas aí a uma utilidade puramente doméstica, né, sendo deixada de lado, sendo obrigada a servir ao marido, ao pai. E em Esparta a mulher tem um pouquinho mais de prestígio, tá certo? Então essas são as características aí da sociedade espartana. Dando sequência, as instituições políticas. Então, primeiro órgão político mais importante era a Gerúsia. Então, a Gerúsia era um órgão político mais importante de Esparta. A Gerúsia ela era formada por anciãos, tá certo? Com mais de 60 anos de idade. Esses anciãos, né, esses homens, eles eram eleitos através da Ápela, que é também uma instituição que eu vou comentar com vocês, e esses homens, eles possuíam um cargo vitalício, ou seja, a partir do momento em que esse homem completasse 60 anos, fosse eleito para a Gerúsia, ele só saía desse cargo quando ele morresse, aí subia outro para ocupar o seu lugar, tá certo? Havia também uma diarquia em Esparta, ou seja, ela era governada por 2 reis, né? Esses 2 reis eles eram bastante importantes em caso de guerra, e Esparta vivia em guerra. A guerra era o momento máximo dessa sociedade, né? Era muito valorizada, né? Eles gostavam de guerrear bastante. Então esses 2 reis, mesmo tendo funções diferentes, eles eram extremamente importantes dentro dessa política praticada na cidade. Tá? Então um rei ele era ligado aos assuntos políticos, outro aos assuntos religiosos. Existia em Esparta também os éforos, né? Era um órgão composto por 5 pessoas, né? 5 cidadãos, e eles atuavam aí como uma espécie de prefeitos em Esparta. Eles exerciam basicamente o poder executivo na cidade. Eles administravam, então, o que Esparta vai construir, né, onde era possível melhorar dentro dessa cidade. Então, eles eram responsáveis basicamente por essa administração, tá certo? E ainda sobre essas instituições, existia a Ápela, né? Essa ela era composta pelos esparciatas, então pelos homens com idade de 30 e 60 anos, eles possuíam aí pouco poder em Esparta, tendo em vista que a palavra final era sempre da Gerúsia. A Gerúsia, sim, né, era um órgão máximo, tá certo? Eles elegiam, né, a Ápela, ela era responsável aí por eleger os gerontes, né, no caso, os membros da Gerúsia, e os éforos, né, os prefeitos aí de Esparta. A Ápela também podia, de repente, criar um projeto de lei, mas nem sempre esse projeto ele era aprovado, tá certo? Então, por essa razão, a Ápela, dentro dessas instituições, é a menos importante, é a que tem menos poder, tá certo? Educação, né, dos jovens espartanos. Então, é preciso lembrar que Esparta é uma cidade puramente militar. Se é uma cidade puramente militar, essa questão do militarismo ela está presente desde os anos iniciais de um jovem espartano. Então é preciso lembrar que o debate político ele não era muito praticado em Esparta. Os espartanos eles não eram muito do debate, né? Eles não falavam muito, eles eram muito objetivos. Né? Então eles aprendiam ali a escrever o básico, né? Somente o necessário, porque o mais importante era o indivíduo estar apto, né, para as batalhas militares. Então, só para que vocês tenham noção, quando um casal tinha um filho, né, quando nascia uma criança espartana, essa criança ela já era submetida ao primeiro teste de sua vida. Né? Então, os éforos, né, e os gerontes, eles analisavam, os anciãos, eles analisavam esse bebê
e via se ele tinha algum defeito físico, né? Se ele era deficiente. Caso o bebê apresentasse algum tipo de deficiência, se ele fosse pequeno demais, fraquinho, né? Ou se ele tivesse mesmo, né, deficiência, fosse cego ou com algum membro aí menor, esse bebê ele era simplesmente jogado do penhasco, né? Porque, segundo aos olhos desses anciãos, ele não seria um bom guerreiro, um bom soldado. Então, as crianças, quando elas nasciam em Esparta, elas já passavam por provas de fogo, né? Logo ao nascer. Aos 7 anos, né, se iniciava o treinamento militar mesmo. Então, essa criança ela era retirada, né, do seu núcleo familiar e ela era colocada, ela era depositada numa espécie de quartel-general. Ali ela passava por um rígido treinamento, né? Ela aprendia a resistir ao sofrimento, né? Ao sofrimento físico. Então, essas crianças elas eram espancadas, ela muitas vezes era submetida a um frio intenso, né? Sendo deixadas abandonadas, né, em zonas frias, completamente nua. Essa criança tinha que andar descalça para que o pé pudesse resistir, né, aos ferimentos. Então era uma condição assim quase que subhumana. Né? E aqueles que sobreviviam a tudo isso, né, a prova final era matar, era assassinar um ilota, até como uma espécie de controle desses servos com relação ao Estado. Então, era basicamente essas as características, né, sobre a sociedade espartana. Eu preciso mencionar aqui que eles eram extremamente xenófobos, né? Eles tinham aversão ao estrangeiro, então todos aqueles que não eram nascidos em Esparta sofriam, né, com essa espécie de racismo, né? E isso era incentivado pelos pais, né? Isso fazia parte desse âmbito cultural, mas era sobre isso que eu gostaria de estar falando aí com relação à cidade-estado de Esparta, tá certo? Então espero que a explicação tenha sido clara. Qualquer dúvida, me procurem e até a próxima videoaula.